Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Eu quero rapidamente convidá-los a abrir na palavra do Senhor, na primeira carta de João, no capítulo 3, apenas o verso 1, aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O tema da nossa cantata nessa noite é Maior Amor. Talvez porque envolto em toda a arte da música, você não tenha prestado atenção em algumas frases que foram cantadas aqui. Mas eu quero repetir algumas delas. Nosso coro cantou: maior amor, não há maior amor e nem pode haver. A palavra do Senhor, quando nos fala a respeito de Jesus e aquilo que foi cantado aqui nessa noite, que nos diz: bênção para os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bênçãos para os que choram, pois serão consolados. Bênçãos para os mansos, pois herdarão a terra. Bênçãos para os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos, Bênçãos aos misericordiosos, pois terão misericórdia. Bênção aos puros de coração, pois verão a Deus. Bênção aos pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bênção aos que são perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Nós também ouvimos nessa noite, sendo cantado, um convite de Jesus ao dizer: ó, vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Recebei meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Nessa noite também nós ouvimos o convite de Cristo Jesus até aqueles que são pequeninos, quando foi cantado: os pequeninos deixai vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. Mas ainda nessa noite nós ouvimos quando Jesus, ele diz, diante da sua morte: se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade. E por fim, nós ouvimos que por meio do pecado de um homem, veio a morte, e por meio de um homem, veio a ressurreição. No texto que nós acabamos de ler em 1 João ele está dando a resposta aqui. Então ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele está fazendo um contraste, porque antes nesse texto, ele está dizendo todo aquele e fazendo uma distinção de duas classes aqui. E agora, no texto que nós acabamos de ler, ele diz: nós, vede com que grande amor nos tem concedido o Pai. E assim ele muda agora o termo. E é sobre isso que eu quero só ressaltar nessa noite. Aquilo que nós temos por causa desse grande amor que foi revelado em Cristo Jesus. Não é apenas um sentimento, não é apenas algo que nós, ao falarmos de amor, nós estamos falando talvez de algumas emoções. Nós estamos falando da maior obra que poderia acontecer e por meio da qual, somente por meio da qual, nós podemos de fato ter a salvação. Mas muitas vezes nós perguntamos: salvação de quê? E a gente vai entender que só depois que de fato nós fomos resgatados, que nós entendemos que nós precisávamos ser salvos. E é esse evangelho que foi pregado aqui. Portanto, foi anunciado esse evangelho da graça com grande amor pelo fato de Deus ter concedido o seu próprio Filho para que morresse em nosso favor. E agora, a palavra de Deus nos diz que nós somos chamados filhos de Deus.
Nós precisamos atentar para isso. De vez em quando nós falamos, todos são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. No mais, todos nós somos criaturas de Deus. Mas para que nos tornemos de fato filhos de Deus, é necessário que a gente se submeta ao senhorio de Cristo Jesus, entendendo de fato esse maior amor de Deus por nós, pelo fato de ter entregue o seu único Filho. Nós ouvimos também nessa noite, ao falar de um verso que nós conhecemos bem, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que grande amor é esse, a tal ponto de sermos resgatados da morte. Mas não é somente isso. Ao nos resgatar da morte, Ele nos tornou seus filhos. Em Cristo Jesus, nós fomos adotados. Portanto, a ideia é essa, que nós andávamos perdidos no mundo, e agora, em Cristo Jesus, Ele nos resgatou, e nós temos uma nova identidade em Cristo. Se você já conhece Cristo Jesus e você tem Ele como Senhor da sua vida, que seja essa a noite onde você se renove diante do Senhor, ao entender a extensão desse grande amor de Deus por nós. Mas se você veio aqui nessa noite, talvez atraído para ouvir uma orquestra e um coro que cantou tão belamente nessa noite, que você também possa entender a mensagem que foi cantada aqui e pregada aqui nessa noite. E submeta a sua vida a Cristo Jesus. Esse amor não é apenas um sentimento. Esse amor foi uma ação. E foi a maior ação de Deus que poderia ter sido feito por minha vida e por sua vida. Portanto, é um convite da graça do Senhor nessa noite. Se submeta a esse maior amor que é Cristo Jesus. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Se você pudesse se colocar em pé, nós vamos orar e também receber a bênção do Senhor.